O patrocinador milionário daquela feira entrou como se o lugar fosse dele. Parou diante de um carro enferrujado, olhou para a mulher ao lado dele e disse alto para todo mundo ouvir: "Isso não vale nem R$100. Algumas pessoas riram. Ela não respondeu. 2 dias depois, aquele mesmo carro foi vendido por 4 milhões. E o homem que disse aquilo ainda estava na sala quando aconteceu. Yara tinha 24 anos e o tipo de cansaço que não vai embora depois de dormir. Ela trabalhava numa farmácia no centro de Patos de Minas. Chegava 10 minutos antes do horário, atendia todo mundo com paciência, às vezes esquecia de tirar o avental quando saía. Não era o trabalho dos sonhos. Era o trabalho que pagava a conta de luz, o plano de saúde da mãe e, nos meses bons, sobrava alguma coisa para o mercado. Os meses ruins tinham começado 5 meses atrás, quando Dona Conceição foi demitida sem justa causa da confecção onde trabalhava há 12 anos. Nome sujo. Aluguel atrasado. E Regis Braga, o senhorio, que aparecia toda semana com aquela educação de quem acha que está fazendo um favor só de aparecer. Naquele dia, ele bateu na porta às 8 da manhã. Dona Conceição abriu ainda de camisola. Regis entregou um papel sem olhar para ela e falou que eram 7 dias. Ou o débito era quitado, ou ele iniciava o processo de despejo. Fechou a porta antes que ela conseguisse responder. Yara estava na cozinha e ouviu tudo. Quando a mãe passou pelo corredor em direção ao quarto, não disse nada. Yara ficou parada com a xícara de café na mão, escutando o choro fino que vazava pela parede. Colocou a xícara na pia, pegou a chave que ficava no gancho perto da porta dos fundos e foi para a garagem. O carro estava lá, coberto por uma lona que o avô tinha costurado com as próprias mãos. Ela reconhecia as costuras irregulares, o jeito que ele emendava o pano com linha grossa, porque lona boa não rasga pelo meio, rasga pela beira. Era um Packard 8 de 1937, um automóvel americano de luxo fabricado antes da guerra, desses que quase não existem mais no mundo. Debaixo da lona, tinta rachada nas portas, ferrugem nas colunas, para-choque dianteiro amassado num canto que Yara nunca soube explicar. Para ela, desde aquele momento, ele tinha apenas um nome: o carro do avô. Ela puxou a lona, jogou para o lado e ficou olhando para o carro por um tempo. Não era bonito, nunca tinha sido, pelo menos não nos últimos 30 anos. O avô Valdemar guardava o carro do avô com um cuidado que a família inteira achava exagerado para uma coisa que não funcionava direito. Ele nunca explicou por quê. Só dizia que carro bom merecia respeito mesmo parado. Yara entrou, destravou o volante e girou a chave. Nada. Esperou. Tentou de novo. Um ronco, um engasgo, um tranco que sacudiu o banco. Depois o motor ganhou vida com um som que parecia uma briga entre peças que não se gostavam. A fumaça saiu pelo escapamento. O painel tremeu, mas o carro estava ligado. Ela não sorriu. Estava prestes a sair quando viu, colado no painel com fita crepe amarelada, um envelope pequeno. No centro, escrito à mão, com a letra inclinada do avô: Yara. Ela ficou olhando por alguns segundos. Pegou o envelope, virou nas mãos, guardou no bolso do avental sem abrir e foi dar marcha à ré. Na manhã seguinte, levou o carro do avô até Paulo, o mecânico da rua de baixo, o tipo que consertava qualquer coisa enquanto fumava e assistia jogo no tablet, sem tirar os olhos da tela. Paulo ouviu o motor chegar lá de dentro, saiu devagar, limpou as mãos no pano e deu uma volta em torno do carro com aquela expressão de quem está avaliando um problema. 2 minutos, uma volta, um tapão no capô. Yara esperou o veredito. Paulo não deu o veredito logo. Ele agachou na frente do carro e ficou olhando para o número no chassi. Aquela série de letras e números estampados no metal, que para Yara não significava nada. Ficou em silêncio tempo demais para ser casual. Ela perguntou o que era. Paulo se levantou, descartou o cigarro no chão e falou sem olhar para ela:
Funciona, mas não vale nada, moça. Isso aqui não tem peça no mercado, não tem comprador, não tem nada. Pausa. Se você precisar de dinheiro rápido, esquece esse carro. Yara assentiu, pagou a consulta e foi embora. Ela não viu Paulo pegar o celular assim que ela virou a esquina. Não viu ele apontar a câmera para o chassi e fotografar o número com cuidado, como quem guarda uma informação que ainda não sabe usar. Mas alguém viu. Naquela noite, às 11 horas, com o celular carregando no chão, porque a tomada do criado mudo estava queimada, Yara pesquisou venda de carros antigos, Minas Gerais, e ficou rolando a tela até encontrar um anúncio. Feira de automóveis históricos do Vale, Poços de Caldas, em 4 dias. Aceitamos veículos de qualquer condição. O valor está na história, não no estado de conservação. Ela leu a frase 2 vezes. Não sabia nada de carros antigos. Não sabia se o carro do avô valia R$50 ou 50 mil. Só sabia que tinha 7 dias, uma conta que não fechava e um envelope no bolso do avental que ela ainda não tinha coragem de abrir. Ela foi dormir com a tela ainda acesa. Na manhã seguinte começou a preparar o carro para a viagem. O que ela não sabia, e só descobriria mais tarde, era que Paulo não era o único que tinha fotografado aquele número, e que nem todos que reconheciam o que estava estampado naquele chassi tinham intenção de contar para ela. O carro do avô saiu de Patos de Minas numa terça-feira de manhã, com o tanque cheio, os pneus calibrados na pressão que Paulo havia indicado e Yara no volante com um mapa impresso porque o GPS do celular travava sempre que o sinal oscilava. A viagem até Poços de Caldas era um pouco mais de 300 quilômetros. Com um carro de 1937 que havia ficado parado por anos, eram 300 quilômetros de incógnita. Os primeiros 50 foram bem. O motor resmungava nas subidas, o banco rangia em cada buraco, e o ar-condicionado era uma janela aberta, mas o carro andava. Yara foi se acostumando com o barulho, com o volante pesado, com o jeito diferente que aquela máquina respondia. Tinha algo estranho em dirigir um carro assim, a sensação de que ele não obedecia, apenas concordava. Na segunda parada, num posto em Araxá, um frentista adolescente ficou olhando para o carro do avô com a boca aberta enquanto completava o tanque. Perguntou se era de filme. Yara disse que não sabia. Foi ali que o motor começou a engasgar de novo. Ela saiu do posto, pegou a rodovia e 40 minutos depois, o carro do avô simplesmente morreu no acostamento. Sem dramaturgia, o motor foi perdendo força gradualmente, como alguém que está ficando sem ar até parar de vez. Sol de 40 graus, nenhuma sombra, e Yara do lado de fora com um pano na mão, olhando para baixo do carro sem saber ao certo o que procurar. 10 minutos assim. 15. Uma Kombi bege encostou atrás dela sem avisar. O homem que desceu tinha 58 anos, chapéu de palha, calça de brim surrada, e o tipo de calma que só vem de quem já viu muita coisa quebrar e muita coisa se consertar. Apresentou-se como Tião, chapeleiro aposentado de Sacramento. Disse que viajava para visitar o filho e perguntou, sem cerimônia, se podia dar uma olhada. Yara recuou um passo. Ele abaixou. 8 minutos depois, Tião limpou as mãos nas calças e disse que era o carburador. Entupimento por falta de uso prolongado, coisa simples para quem sabia o que estava fazendo. Tinha as ferramentas na Kombi. Resolveu antes que Yara terminasse de agradecer. Quando se levantou, ela esperava que ele fosse direto para a Kombi. Mas ele não foi. Tião ficou parado na frente do carro, olhando para o chassi com aquela expressão. A mesma que Paulo tinha tido, só que mais demorada. Mais séria. Ele se abaixou de novo, dessa vez mais devagar, e ficou com o rosto próximo ao metal por um tempo que começou a parecer longo demais. Yara perguntou o que era. Tião ficou quieto por mais alguns segundos. Depois disse, devagar, escolhendo as palavras. Esse número aqui não pertence a esse modelo. É mais antigo do que o carro deveria ser.
Parou. Provavelmente é erro de fábrica, troca de peça. Essas coisas aconteciam. Novo silêncio. Mas eu nunca vi isso antes. Ele tirou um papel de pão do bolso, o tipo que embrulha coxinha, e anotou o número ali mesmo, com uma caneta que funcionou só na terceira tentativa. Guardou o papel no bolso da camisa. Yara perguntou o que ele ia fazer com aquilo. Tião deu de ombros. Pesquisar, curiosidade de velho. Caminhou em direção à Kombi. Então parou, com a mão na maçaneta, e virou para ela com uma expressão que Yara não soube interpretar na hora. Falou quase para si mesmo, como quem deixa escapar algo que estava guardando. Seu avô sabia o que estava guardando. Entrou na Kombi antes que ela pudesse perguntar mais nada. Yara ficou parada no acostamento, com o sol na cabeça e aquela frase rondando. Voltou para o carro, encostou a mão no bolso do avental, onde o envelope ainda estava. Não abriu, deu a partida e seguiu viagem. A terceira parada não foi planejada. A uns 40 quilômetros de Poços de Caldas, numa subida fechada, o carro do avô travou. Não o motor, as rodas. O carro simplesmente parou de subir, como se a gravidade tivesse ficado mais pesada. Yara colocou o freio de mão, saiu e ficou tentando entender o problema quando ouviu uma moto desacelerar atrás dela. O rapaz tinha 31 anos, mochila nas costas e uma câmera fotográfica pendurada no pescoço por uma alça grossa. Apresentou-se como Henrique, fotógrafo freelancer. Disse que estava a caminho da feira para cobrir o evento para uma revista de automóveis históricos. Perguntou se precisava de ajuda. Yara disse que sim. Eles empurraram o carro do avô até um trecho plano. O motor voltou sozinho quando o declive ajudou. Enquanto esperavam o radiador esfriar, Henrique caminhou em volta do carro com os olhos de quem está vendo algo que não esperava ver. Não tocou, só olhou. Yara percebeu o olhar e perguntou direta: tem algo de especial nesse carro ou as pessoas ficam olhando assim porque ele é feio? Henrique sorriu, mas não respondeu à pergunta. Perguntou para onde ela estava indo com aquilo. Ela disse que ia tentar vender na feira. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois perguntou: posso fotografar ele lá dentro? Ela deu de ombros. Ele aceitou. Só quando Yara voltou para o volante e Henrique foi buscar a moto, é que ela percebeu que ele tinha ficado parado perto do chassi por tempo suficiente para ver o número. E que, antes de guardar o celular no bolso, ele tinha digitado alguma coisa. O que exatamente, ela não sabia. Na entrada da cidade, com o sol descendo e a feira a menos de 10 minutos, Yara olhou para o retrovisor e viu o carro do avô refletido, enferrujado, amassado, com a tinta estalando nas bordas. 3 pessoas tinham olhado para o chassi daquele carro naquele dia e nenhuma tinha explicado direito o que viam. Amanhã, ela precisaria de respostas. O que esperava na entrada da feira, porém, era uma humilhação que ela ainda não tinha nome para descrever. A feira de automóveis históricos do Vale ocupava o pavilhão principal do Centro de Eventos de Poços de Caldas. Um galpão enorme, com faixas coloridas na fachada e carros reluzentes visíveis já pela porta de vidro. Do lado de fora, na fila de entrada para expositores, havia uma Ferrari vermelha dos anos 70, um Dodge Charger restaurado com pintura impecável e um Ford Galaxy cor de champanhe com rodas cromadas que pegavam o reflexo do sol. Yara chegou logo atrás do Galaxy. O carro do avô estava enferrujado, com a tinta descascando em 3 pontos na lateral esquerda e o para-choque amassado ainda do jeito que sempre esteve. Ela havia esquecido de tirar o avental da farmácia. Tinha saído de casa com ele ainda na cintura e só percebeu quando estava a 200 quilômetros de distância. Já não tinha mais jeito. O segurança que controlava a entrada era um homem de uns 40 anos, colete laranja, prancheta na mão. Ele deixou o Galaxy passar sem nem olhar. Quando o carro do avô chegou na faixa, ele levantou a mão. Senhora. Ele se inclinou levemente para ver o carro por inteiro, da frente até a traseira.
Fez uma cara que não era exatamente deboche, era pior. Era a cara de quem está confuso com a própria política. Esse veículo tem condições de participar do evento? Yara disse que tinha ficha de inscrição aprovada. Ele pediu para ver. Ela mostrou pelo celular. Ele leu, olhou para o carro, releu e ficou naquela hesitação de quem quer dizer não, mas não tem argumento para dizer. Do lado de fora, com o avental de farmácia e o carro do avô enferrujado, Yara esperou. Foi Henrique quem desfez o impasse. Chegou pela lateral com a credencial da revista pendurada no pescoço, mostrou a documentação e explicou com calma que o veículo estava inscrito na categoria Conservação Original e que ele mesmo iria registrar o carro para a publicação. O segurança considerou por mais alguns segundos. Liberou. Enquanto Yara avançava pelo portão, ela notou 3 pessoas paradas perto da entrada. Expositores, pelo jeito, com crachás, que pararam de conversar quando o carro do avô passou. Não riram, não falaram nada, só olharam com aquela expressão que Yara já estava aprendendo a reconhecer. A de quem acha que está vendo algo que reconhece, mas não sabe de onde. Uma delas pegou o celular discretamente enquanto Yara estava de costas. Por dentro, o pavilhão era outra dimensão. Carros sob holofotes, cada um em seu espaço demarcado com cordão e plaquinha. Proprietários de gravata ou camisa polo conversando em grupos. O cheiro de cera e couro misturado com o ar-condicionado. Yara estacionou o carro do avô no espaço que constava na ficha, desligou o motor e ficou sentada por um momento olhando para o ambiente ao redor. O carro do avô parecia um intruso. Ela saiu do carro. 2 homens que passavam diminuíram o passo ao ver o veículo, trocaram um olhar entre si e seguiram. Um senhor de uns 70 anos se aproximou, caminhou devagar em volta do carro do avô, uma volta completa, em silêncio, e então parou na frente de Yara e perguntou apenas: "Onde você achou isso?" Ela disse que era do avô. Ele assentiu lentamente, como se essa resposta confirmasse algo que ele já suspeitava. Abriu a boca, fechou e foi embora sem mais nada. Henrique chegou pelo lado e ficou ao lado dela. "Isso é a segunda pessoa que reage assim", ele disse baixinho, sem sorrir, sem fazer perguntas sobre o estado do carro, como se reconhecessem alguma coisa. "Reconhecem o quê?" ela perguntou. "Ainda não sei", ele disse. E foi buscar a câmera. Foi nesse momento que Márcio Veloso entrou no pavilhão. Ele entrou pelo corredor central com o passo de quem sabe que o ambiente é seu, porque de certa forma era. Patrocinava o evento há 3 anos, tinha o nome numa faixa na entrada. Conhecia o organizador pelo primeiro nome. 52 anos, terno cinza chumbo, sem gravata, relógio no pulso esquerdo que custava mais do que o carro de qualquer pessoa na sala. Era o tipo de homem que compra raridades para colocar numa garagem climatizada e mostrar para convidados em jantar de negócios. Ele viu o carro do avô de longe e foi se aproximando devagar. Viu a ferrugem, viu o para-choque amassado, viu a tinta descascando. Então viu Yara, o avental de farmácia, as sandálias gastas, o cabelo preso de qualquer jeito, e juntou tudo numa conclusão rápida, do jeito que homens como ele fazem quando decidem que já entenderam a situação sem precisar investigar. Ele parou a uns 3 metros, olhou para o carro, olhou para ela e falou alto. Alto o suficiente para os grupos ao redor ouvirem claramente. Isso é o que acontece quando não tem curadoria. Qualquer lata velha entra. Houve um silêncio de 2 segundos. Depois algumas risadas. Poucas, mas audíveis. Algumas constrangidas, outras não. Yara não se mexeu. Não respondeu. Ficou olhando para o carro do avô como se Márcio não tivesse falado nada. Como se o comentário tivesse passado por cima dela sem encontrar onde pousar. Por dentro era diferente. O calor subiu no rosto, as mãos ficaram frias, mas ela não deu a ele o prazer de ver isso. Henrique, do outro lado do pavilhão, abaixou a câmera.
Márcio esperou uma reação que não veio, deu meia volta com o mesmo passo seguro e foi cumprimentar o organizador Antônio, que tinha visto a cena de longe e escolheu não comentar. Yara ficou parada por mais um momento. Depois foi até o carro, abriu o porta-malas e começou a tirar o material que tinha trazido. Uma caixa de papelão com fotos do avô, documentos antigos, uma folha de caderno com a história do carro escrita à mão. Começou a organizar tudo em cima do capô, devagar, como se ninguém tivesse falado nada. Um homem de camisa polo que tinha rido parecia não saber onde colocar o olhar agora. Henrique voltou com a câmera e fotografou Yara de frente, com o carro do avô ao fundo e o avental ainda na cintura. Ela não percebeu. Ele olhou para a foto na tela pequena da câmera por um segundo, depois guardou o equipamento e foi ajudá-la a organizar os documentos. O dia tinha apenas começado. E Márcio Veloso ainda não sabia que a frase, que tinha acabado de soltar em voz alta, na frente de pelo menos 30 pessoas, seria repetida por milhares nos dias seguintes. Mas antes disso, Yara ainda precisava sobreviver ao avaliador. E o que ele tinha para dizer era ainda pior do que o que Márcio tinha feito. O doutor Rezende chegou na tarde do primeiro dia com uma pasta preta, óculos de meia lente e o ar de quem já avaliou tantos carros que nada mais o surpreende. Era o avaliador credenciado da feira, o homem cujo laudo determinava o valor oficial de cada veículo exposto. Os expositores o respeitavam. Alguns o temiam. Ele fez a inspeção do carro do avô com mais cuidado do que Yara esperava. Não foi rápido. Passou mais tempo do que o protocolo exigia. Abriu as portas, examinou o painel, ficou agachado na frente do chassi por um bom tempo, com uma lanterna pequena que tirou do bolso da pasta. Consultou algo numa tabela no celular. Franziu o senho uma vez, só uma, antes de compor a expressão de volta para o neutro profissional. Quando terminou, fechou a pasta, tirou os óculos e entregou o laudo a Yara. Ela leu. Leu de novo para ter certeza que tinha entendido. Veículo em estado crítico de conservação. Autenticidade dos componentes não verificável sem desmontagem completa. Grau de oxidação comprometendo o valor de mercado. E no final, escolhendo as palavras com o cuidado de quem sabe que está sendo registrado, o potencial original está presente, mas o estado de conservação destrói o valor comercial. Estimativa: R$2.000 para colecionador com paciência e recursos para a restauração. R$2.000. Yara dobrou o laudo. Rezende guardou a cópia na pasta. Ela notou que ele ficou com uma cópia e foi embora sem olhar para trás. Henrique estava a poucos metros e viu a expressão dela. Não perguntou nada. Ficou ali. Yara ficou olhando para o carro do avô por um longo momento. R$2.000 não pagavam nem um mês de aluguel atrasado. Tinham 6 dias para o prazo do Regis. O carro que o avô guardou a vida inteira, que ela tinha dirigido 300 quilômetros para vender, valia oficialmente R$2.000. Ela estava processando isso quando o segundo golpe chegou. O homem se chamava Fábio. Apareceu no início da noite do primeiro dia com o sorriso fácil de quem vende e compra ao mesmo tempo terno sem gravata, sapato de couro. Disse que era colecionador de São Paulo, que admirava a coragem de trazer um veículo em estado de conservação original para um evento desse nível e que tinha uma proposta direta: R$4.000, pagamento na hora, transportadora disponível para buscar o carro no dia seguinte. 4.000. O dobro do laudo. Yara ficou em silêncio. Olhou para o capô do carro do avô, para as fotos do avô que ela tinha organizado ali, para a folha de caderno com a história escrita à mão. Fábio esperou com o sorriso no lugar. Henrique estava do lado e não disse nada por um tempo. Então falou com cuidado, sem pressão. Você tem certeza? Ela não tinha certeza. Pediu 24 horas. Fábio deixou o cartão, disse que sem problema
e foi embora com o passo de quem já considera o negócio fechado. Naquela noite, no quarto do hotel mais barato que Yara encontrou a 3 quarteirões da feira, Henrique pesquisou o nome de Fábio enquanto ela tentava dormir no banco do carro do avô no estacionamento. Não cabia no orçamento pagar 2 quartos. O que ele encontrou não era crime, era um padrão. Nos últimos 5 anos, Fábio tinha comprado 11 veículos antigos subavaliados em feiras e leilões e revendido cada um com margem entre 10 e 20 vezes o valor pago. 11 vezes. Henrique foi até o estacionamento e bateu no vidro do carro do avô. Yara abriu o olho. Ele mostrou a tela do celular sem dizer nada. Ela leu, devolveu o celular e ficou olhando para o teto do carro por um tempo. Ele sabe de algo que eu não sei, ela disse, mais para si mesma do que para ele. Henrique não respondeu. Voltou para o quarto. O terceiro golpe chegou na manhã do segundo dia e foi o mais duro dos 3. Antônio, o organizador da feira, procurou Yara às 9 da manhã com um desconforto visível. O tipo de pessoa que prefere 1000 vezes resolver problema por e-mail do que de frente. Ele explicou, evitando o olhar dela, que havia recebido uma reclamação formal na noite anterior. Márcio Veloso, como patrocinador do evento, havia solicitado oficialmente a revisão da presença do carro do avô na exposição, alegando que o veículo comprometia a imagem do evento e desrespeitava os outros expositores. Yara esperou o resto. Antônio deu um passo para o lado, como se o espaço físico pudesse amortecer o que vinha. Eu não sou obrigado a atender a solicitação, mas o senhor Veloso ameaçou retirar o patrocínio se o carro continuasse no pavilhão principal. Pausa. Preciso que você mova o veículo para o estacionamento externo até o fim do dia. Yara não levantou a voz. Não discutiu. Olhou para Antônio por um segundo. Ele não aguentou o olhar e desviou. E disse apenas que entendia. Antônio foi embora aliviado demais para perceber o que tinha feito. Yara caminhou até o carro do avô, abriu a porta do motorista e sentou. Fechou a porta. O barulho da feira chegou abafado pelo vidro velho. Conversas, passos, o chiado de um microfone sendo testado em algum pavilhão ao fundo. Ela ficou olhando para o para-brisa amarelado. Avaliador, R$2.000. Fábio, 4.000 com intenção de revender por 40. Márcio, mandando ela para o estacionamento. 6 dias para o prazo. A mãe em casa esperando. O envelope no bolso do avental. O envelope. Ela tinha carregado ele por 3 dias sem abrir. Não tinha querido abrir na garagem, não tinha querido abrir na estrada, não tinha querido abrir assim, depois de levar porta atrás de porta. Mas ela abriu. A carta era curta. A letra do avô inclinada para a direita, um pouco trêmula nas últimas linhas como sempre ficava quando ele estava emocionado. Yara, esse carro não é meu. Ele era do pai do seu bisavô, que recebeu como pagamento de um serviço que nunca contou para ninguém. Eu sempre soube que ele tinha algo especial, mas nunca fui o tipo de homem que sabe o nome do que tem na mão. Guardei porque parecia certo guardar. Se você está lendo isso, é porque chegou a hora. Não venda barato. A história vai falar mais alto do que qualquer preço. Yara dobrou a carta. Ficou olhando para o para-brisa por mais um tempo. Então saiu do carro, foi até o porta-malas, pegou a caixa de papelão com as fotos e os documentos do avô e começou a montar ali mesmo, no corredor do pavilhão, antes de mover o carro para qualquer estacionamento. Uma pequena exposição improvisada em cima do capô. As fotos do avô com o carro nos anos 70. Os documentos originais de compra com a data de 1952. A folha de caderno com a história. Ela não ia embora antes que as pessoas vissem. Henrique chegou sem que ela chamasse. Levantou a câmera e começou a fotografar sem dizer nada. Ela não sabia que aquelas fotos tiradas num corredor de feira com luz de neon e cheiro de cera iam mudar tudo nas próximas horas.
mas Henrique já estava desconfiando. Naquela tarde, enquanto Yara montava a exposição improvisada no corredor, Henrique ficou ao lado, fotografando em silêncio. Ele tinha tirado umas 40 fotos ao longo do dia. O carro do avô, com a ferrugem pega pelo holofote, a exposição no capô, o momento na entrada com o segurança e Yara de avental organizando os documentos do avô. Fotos que nenhuma publicação tinha pedido, que ele estava fazendo por conta própria, por uma razão que ele ainda não conseguia nomear direito. À noite, de volta ao hotel, enquanto Yara dormia no carro do avô, no estacionamento, Henrique ficou na cama com o notebook aberto até as 2 da manhã. Tião tinha mandado mensagem mais cedo, uma mensagem longa, com links e anotações, o resultado de 2 dias pesquisando o número do chassi em fóruns especializados, arquivos de fabricantes americanos e um grupo de colecionadores europeus que ele acessava desde os anos 90. O que ele encontrou não era conclusivo, mas era suficiente para tirar o sono. O número no chassi do carro do avô não estava em nenhum catálogo de produção em série. Não correspondia a nenhum dos modelos fabricados naquele período para o mercado convencional, mas aparecia de forma fragmentada em arquivos históricos escaneados com qualidade ruim, associado a uma linha de produção especial de 1937, fora do catálogo padrão, destinada a encomendas privadas de altíssimo padrão no período pré-guerra. Encomendas que não passavam por revendedor, que não tinham nota fiscal pública, que iam direto do fabricante para o comprador, sem intermediário. Henrique ficou olhando para a tela por um longo tempo. Então pensou nas reações que tinha fotografado ao longo dos 2 dias. O senhor de 70 anos que deu uma volta completa em silêncio e perguntou: "Onde você achou isso?", antes de ir embora sem explicar. O avaliador Rezende, que ficou com uma cópia do laudo quando não era obrigado. A pessoa na entrada, que fotografou o chassi escondido enquanto Yara estava de costas. Paulo, o mecânico em Patos de Minas, que fotografou o número antes de ela dobrar a esquina. Tião, que anotou num papel de pão e passou 2 dias pesquisando. Todo mundo que entendia do assunto tinha visto alguma coisa, e nenhum tinha falado diretamente com ela. Henrique abriu o perfil da revista no celular. Selecionou 3 fotos. O carro do avô com a exposição montada no corredor, Yara na entrada da feira com o avental e o segurança ao fundo, e uma foto fechada do chassi que ele tinha tirado no 2º dia. Escreveu uma legenda curta, sem sensacionalismo, sem conclusão, só o que era verificável. Ela dirigiu mais de 300 quilômetros com esse carro. 3 especialistas diferentes olharam para o chassi e nenhum soube explicar o número de série. A feira queria mandá-la para o estacionamento externo. Adicionou nos comentários o que Tião havia descoberto sobre a linha de produção especial de 1937, com os links para os arquivos históricos. Publicou. Fechou o celular. Foi dormir sem imaginar o que ia acontecer. Quando acordou às 7 da manhã, o celular estava travado de notificações. A publicação tinha 12.000 compartilhamentos. Os comentários estavam em 4 idiomas. Tinham especialistas discutindo nos comentários, colecionadores pedindo mais fotos do chassi, jornalistas de publicações de automóveis pedindo contato. Um perfil verificado de história automotiva, com 300.000 seguidores, tinha republicado com a legenda: "Se esse número for o que parece ser, estamos falando de algo que não aparece no mercado há décadas." E havia uma mensagem direta, recebida às 3 da manhã, de um perfil com foto de um homem mais velho de cabelos brancos, verificado com o nome Alessandro Ferretti Collection. Escrita em inglês, direta: "Is the chassis number visible in the original documentation?" Henrique desceu para o estacionamento sem tomar café. Yara estava acordada, sentada no banco do motorista com a porta aberta, lendo alguma coisa no celular.
Ela havia visto as notificações também. O perfil da revista tinha marcado ela numa história. Ela olhou para Henrique quando ele chegou e disse, com uma calma que parecia custar esforço: "Tem gente de vários países comentando esse carro." "Eu sei", ele disse. "Tem uma pessoa em particular que você precisa ver." Ele mostrou a mensagem de Alessandro Ferretti. Yara leu, releu, perguntou quem era. Henrique tinha pesquisado durante a caminhada até o estacionamento. Alessandro Ferretti era um colecionador italiano radicado em Florença, 71 anos, com um dos acervos privados de automóveis históricos mais reconhecidos da Europa. Não era o tipo que aparecia em feiras menores. Quando ele se interessava por algo, era porque havia razão concreta para isso. Yara devolveu o celular. Ficou olhando para o capô enferrujado do carro do avô. As fotos do avô ainda estavam ali, um pouco tortas porque o vento da noite tinha mexido. Ela endireitou uma sem levantar da posição. "O que eu respondo para ele?" ela perguntou. "A verdade", Henrique disse, "que os documentos originais existem e estão aqui." Ela assentiu. Ele respondeu a mensagem. Naquele mesmo momento, do outro lado do pavilhão, Márcio Veloso chegava para o segundo dia da feira sem saber que o post existia. Antônio, o organizador, o cumprimentou na entrada com um sorriso mais tenso do que o habitual. Márcio perguntou se o carro do avô tinha sido movido para o estacionamento. Antônio disse que ainda não, que havia uma situação nova que precisavam conversar. Márcio não gostou do tom. Ele foi até o corredor onde o carro do avô estava. Viu a exposição improvisada no capô, as pessoas paradas ao redor lendo os documentos, Henrique fotografando, Yara de pé ao lado do carro respondendo perguntas de um homem de meia idade que tinha chegado cedo só para ver o veículo. Tirou o celular do bolso, pesquisou o nome da revista e achou o post. Leu a legenda, leu os comentários, viu os 12.000 compartilhamentos. Ficou parado no corredor por um tempo, com o celular na mão e aquela expressão de quem está recalculando uma situação que achava que já estava resolvida. Então guardou o celular no bolso, endireitou o paletó e foi procurar Antônio. Yara não viu nada disso. Estava ocupada explicando para o homem de meia idade o que sabia sobre a história do carro, que era pouco, mas que os documentos diziam mais do que ela. O homem ouvia com atenção, fazia perguntas precisas e tinha no rosto aquela mesma expressão que ela já tinha visto no senhor de 70 anos no dia anterior. A diferença era que esse homem tinha uma credencial de especialista pendurada no pescoço. E quando Alessandro Ferretti respondeu à mensagem de Henrique, dizendo que estaria em Poços de Caldas na tarde do dia seguinte com um especialista para uma avaliação presencial, Yara ainda não sabia. Mas o carro do avô, pela primeira vez em décadas, estava prestes a ser visto pelo único tipo de olho que importava. Alessandro Ferretti chegou na tarde do terceiro dia num carro alugado discreto, sem motorista, sem assistente, só ele e um homem mais velho de cabelos brancos que carregava uma maleta de couro gasto. Tinham vindo direto do aeroporto de Viracopos, 4 horas de viagem, sem avisar a ninguém além de Henrique. Yara os viu chegando do outro lado do corredor e não sabia quem eram. Alessandro tinha 71 anos, ombros largos, aquele jeito de andar de quem passou a vida em lugares onde todos sabem seu nome, mas ele prefere que não saibam. O homem da maleta era o professor Caetano, 68 anos, especialista em automóveis históricos do período entre guerras, com artigos publicados em 3 países e o tipo de conhecimento que não se encontra em manual nenhum. Henrique os apresentou. Alessandro cumprimentou Yara com um aperto de mão firme e foi direto ao assunto. Queria ver o chassi, os documentos originais e o motor. Nessa ordem, Caetano abriu a maleta, tirou uma lanterna profissional, uma lupa, um caderno espiral já pela metade e um tablet com arquivos que Yara não conseguiu ver de onde estava.
Agachou na frente do carro do avô sem dizer nada e começou. O que se seguiu foram 50 minutos em silêncio quase completo. Caetano foi metódico e lento. Examinou o chassi centímetro a centímetro com a lupa e a lanterna, anotando no caderno sem parar. Abriu o capô. Ficou debruçado sobre o motor por um longo tempo. Fotografou cada detalhe com o tablet. Entrou no banco do motorista. Abriu o porta-luvas. Examinou as costuras do estofado original. Abriu a mala traseira. Bateu levemente em partes da estrutura com os nós dos dedos. Ouviu o som que cada ponto devolvia. Alessandro ficou parado do lado de fora durante quase todo esse tempo, de braços cruzados, sem falar. Yara ficou a 2 metros. Henrique fotografou sem piscar. Quando Caetano finalmente saiu do carro, ele foi direto até Alessandro sem olhar para Yara. Falou em voz baixa, em inglês, por talvez 30 segundos. Alessandro fechou os olhos por um momento. Não de dor, mas do jeito que as pessoas fazem quando uma informação muito grande precisa de espaço para pousar. Quando abriu, virou para Yara. Caetano explicou com a paciência de quem sabe que está mudando uma vida enquanto fala. O carro do avô era um dos 6 exemplares de uma linha de produção especial encomendada em 1937, fora do catálogo padrão, sem registro público, destinada a clientes privados de altíssimo padrão no período pré-guerra. Encomendas desse tipo não tinham número de série convencional. Tinham um código interno de fábrica estampado diretamente no chassi, que só aparecia nos arquivos de produção originais. Arquivos que a maioria dos especialistas nunca tinha visto em pessoa. De todos os 6 exemplares, 2 tinham chegado à América do Sul. Um havia sido restaurado na Argentina nos anos 80 e hoje estava num museu em Buenos Aires. Os outros 4 tinham desaparecido ao longo das décadas, restaurados sem registro, desmontados, perdidos. O carro do avô era o único dos 6 com motor original intacto, chassi completo e pintura de fábrica preservada sob a ferrugem. Nunca restaurado, nunca adulterado, nunca tocado por mão que não soubesse o que estava fazendo. A ferrugem, que Rezende havia usado como argumento para desvalorizá-lo, era exatamente o que provava a autenticidade. Um carro restaurado perde o rastro. Esse não havia perdido nada. O valor não é de colecionador, Caetano disse, escolhendo as palavras. É de museu, é de patrimônio histórico sobre rodas. Yara ficou olhando para o carro do avô por um tempo sem falar. Foi Alessandro quem quebrou o silêncio. Disse que queria levar o carro para Florença, para o acervo dele, com exposição permanente, com placa de identificação, com todo o protocolo de preservação que um exemplar desse nível exigia. E então colocou um número na mesa. 4 milhões de reais. Pagamento à vista, documentação completa, transportadora especializada em acervo histórico. O pavilhão continuava barulhento ao redor. Conversas, passos, o microfone de algum palestrante ao fundo. Nada disso chegava até aquele corredor. Yara não respondeu imediatamente. Ficou com a mão pousada no capô do carro do avô, na tinta rachada, na ferrugem que queimava levemente sob o calor dos holofotes, e ficou assim por um momento que pareceu longo para todo mundo ao redor, mas que para ela provavelmente foi exato. Ela disse que sim. Não foi nesse momento que Márcio Veloso apareceu. Foi 2 minutos depois, quando Alessandro chamou o advogado que tinha ficado esperando do lado de fora e os papéis preliminares começaram a circular. Márcio tinha visto a movimentação do outro lado do pavilhão. Alessandro era um nome que ele conhecia bem e se aproximou com o sorriso de negociação já no rosto, a voz calibrada para o tom de quem chega num momento importante e quer parecer que sempre esteve ali. Ficou a poucos metros ouvindo. Viu os papéis, viu as expressões,
Fez a conta rápida que homens como ele fazem em situações assim, e então se inseriu na conversa com naturalidade ensaiada, sugerindo que podia ser útil como intermediário. Tinha estrutura para esse tipo de transação, conhecia os trâmites, poderia agilizar a parte logística. Falou com a confiança de quem está acostumado a que as pessoas aceitem a presença dele como um favor. Alessandro o ouviu até o fim. Depois o olhou uma única vez, não com raiva, não com deboche, com a indiferença específica de quem está olhando para algo que não é relevante. E respondeu com simplicidade: "O negócio já está fechado. Obrigado." Virou as costas. Márcio ficou parado com o sorriso sem apoio, sem saber bem onde colocar as mãos. Ao redor, pelo menos 15 pessoas tinham visto. Antônio estava entre elas, a uns 5 metros, e desviou o olhar quando Márcio tentou encontrá-lo. Márcio deu meia volta e saiu do pavilhão pelo caminho mais curto. A faixa com o nome dele ainda estava na entrada quando ele passou. Yara não viu nada disso. Estava sentada no banco do motorista com a porta aberta, com o contrato preliminar no colo e a carta do avô no bolso, enquanto Alessandro e Caetano conversavam do lado de fora com o advogado. Henrique ficou encostado na parede a alguns metros, a câmera baixa, olhando para ela. Ela levantou a vista do papel, olhou para o teto do carro por um segundo e então olhou para Henrique. Ele não disse nada. Ela também não. Não tinha o que dizer ainda. O que tinha acabado de acontecer precisaria de tempo para ter palavras. Mas havia uma coisa que ela sabia, com clareza naquele momento. O avô tinha guardado esse carro por décadas, sem saber o nome do que tinha nas mãos. E mesmo assim, nunca tinha vendido barato. Agora, ela entendia por quê. A transferência foi confirmada 3 dias depois do fim da feira. Yara estava em casa quando o valor caiu na conta, sentada na cadeira da cozinha, com o celular pousado na mesa, esperando a notificação que o advogado de Alessandro disse que chegaria entre 10 e 15 dias. Chegou em 3. Ela ficou olhando para a tela por um tempo sem mexer. Depois levantou, foi até o quarto da mãe e bateu de leve na porta. Dona Conceição estava dobrado roupa no canto da cama. Ela entrou, ficou na porta por um segundo e disse o número em voz alta. Dona Conceição parou com a blusa na mão. Virou devagar. Ficou olhando para a filha como quem precisa de um momento para processar com o corpo antes de processar com a cabeça. Naquela mesma tarde, Yara fez a transferência para Regis Braga. Não os meses atrasados, não metade, o valor integral do apartamento. Comprou, encerrou o contrato de aluguel. Regis recebeu a notificação no celular enquanto estava num almoço de negócios, olhou para a tela 2 vezes e ficou ali sem conseguir formular a pergunta que não tinha a quem fazer. Dona Conceição chorou naquela noite, mas foi um choro diferente dos que Yara tinha ouvido pela parede nos últimos meses. Era o tipo de choro que não pede silêncio. Era o tipo que abre espaço. 3 semanas depois, com o processo de transferência do carro do avô já em andamento e a documentação sendo preparada para o transporte a Florença, Yara foi até o Correios e enviou um envelope para Sacramento no endereço que Tião tinha deixado no papel junto com o número do chassi. Dentro, um valor que ela não revelou para ninguém e um bilhete escrito à mão. O senhor disse que queria um igual ao do seu pai. Procure um. Tião recebeu o envelope numa quinta-feira de tarde. Leu o bilhete 3 vezes na calçada antes de conseguir entrar em casa. Voltou para a Kombi, fechou a porta e ficou parado no banco do motorista por um longo tempo, sem conseguir sair. A filha dele, que viu pela janela, disse depois que ele estava chorando. Ele negou. Dr. Rezende, o avaliador que havia dado o laudo de R$2.000, publicou um artigo técnico 2 semanas após a venda. Não era uma retratação. Era mais sutil do que isso. Era um documento sobre como exemplares únicos podem enganar olhos treinados para o mercado convencional, sobre a diferença entre valor comercial e valor histórico,
sobre os riscos de avaliar pela aparência quando o que importa está estampado num chassi. Professor Caetano o citou no laudo oficial de autenticidade como exemplo de avaliação condicionada pelo preconceito de conservação. Rezende leu a citação, ficou quieto e não respondeu a nenhum dos jornalistas que pediram comentário. Fábio, o comprador de São Paulo, que tinha oferecido R$ 4.000 com transportadora pronta para o dia seguinte, ligou para Henrique 2 dias depois que a venda foi noticiada. Queria entender o que tinha acontecido, como tinha perdido o negócio, se havia alguma chance de contato com Alessandro Ferretti. Henrique não atendeu. Nunca ligou de volta. A matéria de Henrique saiu na edição seguinte da revista e se tornou a mais lida da publicação em 15 anos de história. Não pela raridade do carro, como a editora esperava, mas pela foto de abertura. Yara de avental na entrada da feira, o segurança ao lado, o carro do avô enferrujado ao fundo e a expressão no rosto dela que não era de vergonha nem de desafio. Era de alguém que não precisava provar nada para ninguém e sabia disso. A legenda era simples. Ela entrou assim, saiu de outro jeito. Márcio Veloso viu a capa da revista numa banca, numa manhã comum em que ia até uma das concessionárias. Parou na calçada, ficou olhando. Comprou sem dizer nada para o bancário. Guardou dentro do carro e não abriu naquele dia. Naquela semana, um perfil de automóveis antigos com 2 milhões de seguidores republicou a foto de Yara com a frase que Márcio tinha dito no pavilhão em letras grandes. Isso é o que acontece quando não tem curadoria. Qualquer lata velha entra. Embaixo, a legenda. Vendida por 4 milhões 2 dias depois. O post teve mais de 80.000 compartilhamentos em 48 horas. Márcio foi marcado nos comentários por clientes, fornecedores, sócios, conhecidos que ele não via há anos. Apagou o perfil, criou de novo, apagou outra vez. Numa tarde, um dos gerentes da concessionária maior perguntou para ele, sem maldade, só por curiosidade, se ele tinha visto o post. Márcio disse que tinha visto e que era uma tempestade em copo d'água. Sorriu. O gerente sorriu de volta. Nenhum dos dois acreditou no que o outro estava dizendo. Meses depois, quando tudo já tinha esfriado no noticiário, e a vida tinha voltado ao ritmo que a vida volta, Alessandro enviou a Yara um vídeo curto filmado em Florença. Era de manhã, luz entrando pelas janelas altas do acervo e o carro do avô estava lá, num espaço limpo, bem iluminado, com a ferrugem estabilizada mas intacta, preservado exatamente como era, como sempre havia sido. Na base, uma placa dourada com texto em 3 idiomas. Em português, Packard 8, 1937, série especial de produção limitada, preservado por Valdemar Souza, Minas Gerais, Brasil. Yara assistiu ao vídeo sentada na garagem de casa. A garagem agora vazia, onde a lona velha ainda estava dobrada num canto, com as costuras irregulares que o avô tinha feito com linha grossa. Assistiu 2 vezes. Então, tirou do bolso a carta do avô, com as dobras marcadas de tanto ser aberta. Leu a última frase uma vez mais, em silêncio, com os lábios se movendo levemente. A história vai falar mais alto do que qualquer preço. Dobrou, guardou, ficou olhando para o espaço vazio onde o carro do avô tinha ficado por décadas, o retângulo de concreto mais escuro, onde o óleo tinha pingado ao longo dos anos, a marca do para-choque na parede que ninguém nunca tinha consertado. Levantou, apagou a luz, fechou a porta. Do lado de fora, Dona Conceição estava na cozinha do Salgadinho Novo, com a fila já dobrando o quarteirão. Do mesmo jeito que toda tarde desde a inauguração. Yara passou pela janela, olhou para dentro por um segundo e seguiu andando. Valdemar Souza nunca soube o nome do que tinha guardado, mas soube com uma certeza que não precisava de nome, que valia a pena guardar. Algumas histórias não precisam que a pessoa entenda tudo, precisam só que ela não venda barato.
chiquillo, yo no he comido nada. Entonces, podríamos almorzar y después volver al Minecraft a terminar lo que tenía que hacer, porque yo quería hacerme como una base y ahí recién decir como ya chiquillo, nos vemos el otro stream. Entonces no lo hice y ahora tengo que hacerlo. ¿A qué podemos reaccionar? No lo sé, así que vamos a poner la cámara un momento para yo buscar a qué podemos reaccionar. Estoy toda pálida. Es que bueno, empecé a las 5 de la tarde, chica. Normal que esté como un poco muerta en vida. Sí, es que estoy full zombie, así que me di cuenta cuando fui al baño, me miré la cara y dije, ¿quién es esta persona? Entonces no sé qué podríamos ver mientras. Mm, no, no, de que fui a ver que iba a almorzar. Ay, igual estoy como encerrada aquí por todo el día que metía, no. Como que nadie sabía de mi existencia desde las 5 de la tarde. Mm, ¿Qué podríamos reaccionar? O podría no reaccionar, sino estar ahí como chila en el juego, observando. O ya, a ver, ya no, ya basta de ser indecisa. Voy a comer mientras juego. ¿Cuándo no he hecho eso? Siempre lo hago. Siempre lo hago, entonces. El problema es que estoy toda chascona. Estoy asquerosamente zombie hoy día. Ay, qué horror. A ver, espérense. Me ahogo. Espérense. Hoy día espero dormir increíblemente bien porque no me teñí el pelo, chiquillo. Yo no quería que quedara de este color. Yo lo quería un poquito más claro. Me trolearon. Hice una mezcla que según esa mezcla me iba a quedar exactamente el color que quería. Chica, exacto está aquí entre nosotros porque esto de exacto no tiene nada. Exacto no tiene una polla. Estoy como zombie. Oh, qué horror. Es que más llama maquillaje súper apurada. No, para no demorarme tanto. ¡Ay, qué está sonando! Cuando la música en Minecraft. Ya no importa, vamos a ir. Bueno, vamos a jugar. I'll repeat, I'll repeat the way she dances to this beat. Chase. Miren, la comida de hoy es fideos, arroz con salchicha. Oh, you remind. No me abre el SMP. I love your summer ties. Tell me, am I your type? No me quiere abrir. ¿Por qué no quiere abrir? Se supone que ahí abrió, pero no lo veo. Ahí está. Oh. Ay, ya es de noche. Misiones da. Oh, ¿verdad que hay misiones diarias, chiquillo? Yo estaba puroleseando 4 horas, puroleseando, ¿se dan cuenta? Esto no puede ser. Vamos
Vamos a ver las misiones diarias mientras almorzamos, ¿ok? Oh, you're mine. No puedo comer y... I love you summertime. Tell me I'm my time. No me vaya a caer. Bueno, no puedo hacer eso. Tienen que llenarme los chicos de comida y ahí recién. ¡Oh! Porque igual quiero tener espacio para, aparte de decorar, para semillas o cosas así. Pero que no se me ocurra tan serio. Más o menos esto va a ser el primer piso. Lo visualizo. No traje comida. Chica, no quiero ponerlo, quiero abrirlo. Pero está la escalera para el segundo piso. Ya tengo. Aquí yo creo que me falta. Me up a girl, Las misiones diarias, ¿dónde las dan? ¿Aló, permiso? Ay, yo puedo tener mi casa así de bonita, me estás leseando. Nah. Chiquillo, ustedes están claros que yo voy a hacer la casa más... ¿Hola? Lo siento, papu, no puedo salir ahora mismo. Tengo videos para editar, ahora sí, diviértete por mí. Él está en yo. Pero vamos a ir a buscar las cosas a la herrería. Porque Hola. también más por mientras. ¿Qué es eso? Mira, vamos a leer por mientras. Vamos a domesticar un hámster, ¿ok? Hola, ¿qué pasó? Venga, ya, hombre. Te digo que soy de 10, ¿eh? No me mires así. Oh. I wanna be your baby. Quiero ser tu bebé. I wanna keep you a baby. ¿Dónde está la misión diaria? Quiero ser tu bebé. I wanna keep you baby. Quiero ser tu bebé. I wanna keep you a baby. Uy, lo que acabo de escuchar. ¿Dónde? Ah, no, nada. No. ¿Por qué estás cuernudo? ¿Qué hay? Nah. ¿Las misiones diarias dónde están? Oh. Eso tiene pinta de misión. Uy, se me quedó pegado. Se congeló el chat. Escucho un chat. Se congeló. Toda la deforestación. Ujú.